os países estão aí criando as suas CBDCs. Criando as suas CBDCs. O que é isso, irmãos? Criando as suas moedas digitais. E os países vão se desvincular do dólar, porque com o fim do petrodólar, veio também o fim da dependência do dólar como rastro de dinheiro. Então, um caos iminente está em curso. E colapsou essa semana, já deu um bug essa semana, que já fez bilionários. Eu vou mostrar aqui um vídeo de um rapaz que trabalha com ação. Eu fiquei chocado. Vocês lembram que eu falei que o Elon Musk comprou o Twitter para tirar dinheiro das bolsas de valores? Que um monte, o pai rico e o pai pobre, tirou muito dinheiro das bolsas de valores. E um dos maiores investidores dos Estados Unidos arrancou muito dinheiro das bolsas de valores, que dá mais de R$1 trilhão. É igual esse velhinho aqui, é Bassi. Me ajudem aí, é Bassi, aquele velhinho que é o maior acionista do Banco do Brasil. Deus abençoe Maxwell. Então, ele tirou, foi bilhões. Então, eles estão esvaziando as bolsas de valores porque vai colapsar. O Federal Reserve não para de imprimir dólar. Barce, obrigado, irmão Fábio Brandão. Não está notificando, irmão Edielson. Não está, infelizmente. Então, veja bem, o Luiz Barça, esse camarada que tirou bilhões da Bolsa de Valores é igual o Luiz Barça aqui do Brasil, que com certeza está vendo o mercado e tem muita gente apavorada, meu irmão. Olha só, eu vou mostrar aqui para vocês esse vídeo que eu achei um curto e esclarecedor. Ó. Dependendo da sua idade, a gente pode ter oficialmente acabado de começar a maior crise financeira mundial que você vai ver em vida. Os sinais estão por toda parte. Na madrugada de ontem, a bolsa japonesa teve que ser interrompida para não quebrar. O maior investidor do mundo... Ó, esse cara aí, ó. Eu ouço ele no Pai Rico. Conhecido por sempre comprar e nunca vender, vendeu. E vendeu mais de 270 bilhões de dólares em ações, botando mais de $1 trilhão em caixa. Bolsas de valores pelo mundo inteiro estão caindo, algumas tentando se recuperar. Criptomoedas também apanharam forte nessa história. O Bitcoin caiu mais de 10% ontem, mas hoje está conseguindo se recuperar muito bem. E claro, toda a tensão no Oriente Médio que impulsiona o preço do dólar. Agora presta atenção no que ele vai falar do Brasil aí. Ó. Ficar mais caro. O Japão teve o seu pior dia em 37 anos. E aqui no Brasil, o dólar tá batendo recorde de nunca ter subido tanto nesse atual governo. Segundo especialistas, aqui no Brasil, o dólar não deveria estar subindo tanto porque o real já tem acumulado muitas perdas ultimamente. Mas, infelizmente, ele continua ficando mais caro por conta de uma incerteza futura, especialmente em relação ao equilíbrio das contas públicas do governo brasileiro. A situação aqui é simples. Quem tem dólar tá ganhando dinheiro. Quem não tem dólar tá pagando essa conta. Se quiser comprar teus... E aí, meu irmão? Eu digo, as bolsas de valores, olha só, as bolsas de valores estão derretendo, acionista de bilhões como o Warren Buffett, Buffett, é isso, né? Warren Buffett ou Warren, alguma coisa assim. Esse senhor tirou, irmãos, você imagine um cara com 200 bilhões vender tudo em um dia. Em um dia. Warren Buffett. Um dia. Então, vocês não têm noção do que é isso. As pessoas não têm noção. E quem me acompanha aqui há muito tempo, o que eu falo? Eu falo que muita gente... O que eu tenho falado com vocês? Faz tempo que eu não falo isso, mas quem me acompanha aqui vai lembrar.
Muita gente vai dormir bilionário e milionário e vai acordar pobre. Quem lembra que eu já falei isso aqui várias vezes? O impacto vai ser tão grande que quando as pessoas correrem no banco, elas vão ficar desesperadas. Eu falo isso há muito tempo. E já está acontecendo, irmãos. Quem me acompanha aqui, eu falo que o impacto vai ser um lockout tão grande, que quando as pessoas acordar vai ser tarde demais. Então, está em curso, já está em curso um grande reset. Você tem livro do Fórum Mundial Econômico sobre isso, você tem o Rei Charles falando sobre isso, você tem o Papa Francisco, Emmanuel Macron, a família Suplicy no Brasil falando do salário básico universal, você tem Elon Musk dizendo que nós não teremos emprego para humanos e os robôs vão escravizar a humanidade num salário básico universal. Então, eu digo que, por exemplo, o Brasil, o dólar não devia estar tão alto, mas os cenários de dívida que o Brasil está fazendo, os cenários que nós estamos vendo, que o Brasil gasta mais do que entra. Então, agora, irmãos, tá aí. E eu vou dizer para vocês, eu quero colocar, a gente tem falado isso e o sinal vermelho foi acionado, não é nem o amarelo, ó. Black Monday. Veja as perguntas e respostas sobre a crise nos mercados dessa segunda-feira. Depois dos indícios de que os Estados Unidos podem estar a caminho para uma recessão, o mercado financeiro global passa por um dia de forte crise. A Bolsa de Tóquio, no Japão, teve seu pior resultado desde a chamada Segunda-feira Negra de 1987. O clima azedou no mercado financeiro, dia em que foram divulgados os dados de emprego nos Estados Unidos. A criação de vagas veio abaixo do esperado por analista, mostrando uma desaceleração mais brusca da economia americana. O que parece um assunto interno de repercussão globais, os temores de uma recessão nos Estados Unidos levam investidores a recalcular suas apostas, a levar dinheiro para opções mais seguras. Essa saída de dinheiro em massa faz com que as bolsas de lá e de todo mundo sofram nessa segunda-feira. E há muito mais problemas no radar. Há uma intensificação do conflito geopolítico no Oriente Médio, tudo isso é proposital. O chefe do grupo Hamas foi morto em Teherã, no Irã, também na última semana, e há promessas de retaliação. Por fim, o Japão tem questões internas que se intensificam com o clima ruim do mercado. Como forma de combater a inflação, o Banco Central japonês subiu o juro do país e fez o mercado desmontar posições de que se aproveitavam dos juros baixíssimos. No cenário difícil, a Bolsa de Tóquio teve seu pior resultado desde a chamada Segunda-feira Negra, de 1987. Mercados de outros países ao redor do mundo, dos desenvolvidos aos emergentes, também vão mal. E aí, irmãos, olha só, por que os dados de emprego dos Estados Unidos tiveram tanto impacto? O Payroll, um dos principais relatórios de emprego dos Estados Unidos, reportou 114 mil vagas não agrícolas criadas em julho. O número veio bem abaixo dos 175 mil vagas que eram esperadas pelo mercado financeiro. O setor privado gerou 97 mil postos de trabalho, a segunda maior leitura desde dezembro de 2020. Com isso, a taxa de desemprego subiu para 4,3%.
o número do mercado de trabalho vieram apenas 2 dias depois do Federal Reserve decidir manter as taxas de juros inalteradas por pelo menos 45 dias. 5,25 a 5,50, maior patamar em 21 anos. Juros altos encarecem processos de tomada de crédito, financiamento para pessoas e empresas, o que tende a reduzir a atividade econômica e diminuir o consumo da população. Podem causar justamente uma recessão. O Federal Reserve, contudo, não se sentiu confortável até o momento para reduzir as taxas, pois buscava levar os índices de inflação de volta para a meta de 2%. O índice está atualmente em 3% na janela de 12 meses. E a avaliação era que o mercado de trabalho aquecido poderia gerar mais pressão nos preços. E aí, irmãos, olha aqui, ó, o que muita gente não entende é isso aqui, que a quebra dos Estados Unidos, o mundo quebra. O mundo quebra. Ó, uma recessão nos Estados Unidos causa uma série de impactos no mercado financeiro. Mais direta é uma crise causada com uma redução de lucros das empresas. Esse é o objetivo. Com perspectiva de resultados piores, as ações dessas empresas se desvalorizam. Há outras questões indiretas. A perspectiva de faturamento menor faz as empresas investirem menos, terem mais dificuldade de honrar dívidas e, no limite, demitirem ou entrar em processo de falência. Os investidores, por consequência, deixam de apostar em grandes lucros e se retraem. O fluxo de dinheiro, portanto, sai da Bolsa de Valores e está saindo muito dinheiro das bolsas de valores essa semana. Olha só. Sai da Bolsa de Valores e dos investimentos diretos para ativos mais seguros. É o caso dos títulos da dívida americana, considerados mais seguros do mundo. Pelo tamanho da economia americana, esse caminho do dinheiro é replicado em escala global. Isso afeta as bolsas de outros países e dá força ao dólar. E olha só como ficaram as bolsas dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, as bolsas de valores tiveram quedas fortes, na casa de 3%. Todos os principais índices acionários americanos recuaram, com a maior parte das empresas listadas nas bolsas do país também em baixa. Tá aí, ó. No total, foi menos 3%. Nos últimos meses, os índices americanos foram supostamente sustentado por resultados imponentes de ações de tecnologia, mas o encanto perdeu a força na última rodada de balanços corporativos. Números frustraram os investidores em empresas como a Amazon, uma das companhias com maiores valores de mercado da atualidade, Microsoft e Intel. E aí, irmãos, ó, tivemos uma correção de ações de tecnologia. A notícia que o Warren Buffett vendeu metade da participação que tinha na Apple, a queda de 25% da Intel na semana passada, e os volátiles muito altos das empresas de inteligência artificial, analisa Paulo Gala, economista-chefe do Banco Mestre. Nvidia sozinha vale mais que as bolsas da Alemanha, cheia de empresas consolidadas. Essa liquidação das empresas de tecnologia e das criptomoedas também traz uma tensão. Na Europa, as bolsas também operam em quedas expressivas. O índice da STX Europe 600 reúne 600 empresas distribuídas em 17 países do continente, recuava 3%. E aí, olha só, como ficou a situação do Brasil? Países emergentes como o Brasil, que são considerados mais arriscados pelos investidores, sofrem ainda mais com a saída de recursos. O dólar chegou a 5,86 segunda-feira, enquanto a Ibovespa caiu. Irmãos, resumindo,
Resumindo, e eu vou dizer assim, resumindo, eles, essa do Warren Buffett, me corrijam aí, deixa eu achar o nome dele aqui. Ter saído aqui, ó, o Warren Buffett, é Buffett mesmo, né? Ter saído de tirar, irmãos, ninguém tira 220 bilhões de dólares de bolsa de valores da noite para o dia. Ele derreteu. Então, imagine que Buffett, obrigado, Janas Costa, me ajudem. O Buffett, né? E olha, ele tem o podcast aí do Pai Rico, tem vários conselhos dele, só que o próprio escritor do Pai Rico e Pai Pobre, ele falou sobre isso. Os Estados Unidos não param de imprimir dólar, irmãos. A dívida americana está em 35 trilhões de dólares. E, além deles não pararem de imprimir dólar, a dívida está em 35 trilhões de dólares. O fim do petrodólar no mês de junho, a Arábia Saudita não a renovar o acordo do petrodólar, deixou os Estados Unidos à mercê, em pleno ano de eleições americanas, e foi para isso que John Biden foi colocado, para destruir a América de dentro para fora. Então, a gente está vendo aí que quem não se preparar, quem surfar nessa onda, porque no meio de tudo isso aí, meu irmão, tem gente que fica de milionário e fica bilionário, como tem gente milionária que vai ficar pobre. Então, quem não se preparar vai ser impactado. E aí a gente vê, Deus abençoe, irmão Odete, Deus abençoe. Quem não está enxergando, né? A gente vê, o irmão Miso aqui mandou, ó, a Nikkei 225 do Japão caiu 18,2% em 2 dias, incluindo uma queda de 12,4%. A pior queda num único dia desde 1987. Os mercados de ações de Taiwan sofrem o pior dia em 57 anos. Taiwan, que a China quer dominar. Mais de 1 bilhão, é 1 bilhão, né, meu Miros? De liquidadas do mercado de criptomoedas nas últimas 24 horas. O Bitcoin está sendo negociado a 52 mil dólares. Bitcoin desvalorizou quase 50 mil reais em um dia. E aí, né? O que está acontecendo, preste atenção no que está acontecendo, irmãos. Eles vão colapsar o sistema financeiro. Então, assim, eu digo assim, eu conheço algumas pessoas que têm dinheiro, empresários, que estão partindo para o ouro, diamante, pedras preciosas. Tem muita gente que não está deixando dinheiro físico em banco, apesar do perigo que isso é. Estão rapando a conta bancária, não deixando nada. Nada. E com medo. Então, eu digo para vocês que todos os cenários é colapso. E preste atenção, irmãos. E aí não é um pastor que está profetizando. São o Buffett, né? Warren Buffett. A irmã me mandou certinho o nome dele aqui. Para mim pronunciar certo. Tirar 200 bilhões de dólares das suas ações da Intel
e da Amazon e de empresas de inteligência artificial é porque Warren Buffett, é porque é um cenário que, irmãos, presta atenção, junto com ele, você pode ter certeza que uma multidão de investidores de bolsa arrancaram tudo e estão arrancando enquanto podem. Então, não é uma coisa que é um pastor, que é uma visão, que é uma profecia. Presta atenção no que o pastor Carlos está falando. Vai colapsar o sistema financeiro. E presta atenção nesses países. Estados Unidos quebrando, bancos vão quebrar, que vai afetar o Reino Unido, a União Europeia, o Canadá e o Japão. O G7 vai afundar. Vai afundar, meu irmão. Aí lembra, obrigado, irmão Júlio, por lembrar. Lembra do que o Papa Francisco fez ano passado? Eu vou colocar aqui, obrigado por me lembrar. Olha o que o Papa fez. Ó, presta atenção. O Vaticano mandou tirar todo o dinheiro de banco privado do mundo e mandar para lá. E foi o Papa que pediu. E eu estou aqui num site católico. Ó. Vaticano, Papa pede liberdade perante dinheiro e poder para estar ao lado dos últimos dias. Cidade do Vaticano, 9 de junho de 2024. Agora deixa eu ver outra aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui são sites e tá lá também ó, Papa ordena que todos os órgãos da Santa Fé transfiram seus fundos ao Banco do Vaticano. Em 2022, ó. O Papa Francisco publicou hoje, dia 23 de agosto, vai fazer agora dia 23, 2 anos, um reescrito dizendo que o Instituto para as Obras e Religião, conhecido como Banco do Vaticano, será, a partir de 1º de setembro, o único responsável pela gestão de todas as atividades financeiras e ativos líquidos da Santa Sé e de todas as dicastérios, escritórios e organismos vinculados a ele. Foi publicado depois da audiência concedida ao secretário de Estado, cardeal Pietro Parolin, na segunda-feira. Por meio do documento, o Papa esclarece que o artigo 219, parágrafo 3 da Constituição Apostólica deve ser interpretado no sentido de que a atividade de gestão de bens e custódias do patrimônio móvel da Santa Sé e das instituições relacionadas com a Santa Sé são de exclusiva responsabilidade do Instituto das Obras e Religião. Então, olha só, irmãos, isso foi em 2022. Em 2022, o Papa, de olho na crise que está chegando, ele já mandou todos os ativos, todos os dinheiros, todos os investimentos do mundo da Igreja Católica se voltar ao Banco do Vaticano. Então, tem publicações aí, se você estudar sobre isso, que ele mandou, presta atenção, tirar dinheiro de todos os bancos privados. Todos os bancos privados, Bradesco, Santander, e mandou colocar tudo no Banco do Vaticano. Outra coisa que nós devemos lembrar,
eu tenho citado muito, né? O filme O Mundo Depois de Nós. E um dos personagens principais. Obrigado, irmã Sandra. Meu irmão, você que está chegando agora, deixe seu like, é muito importante o seu like. Olha só o que eu vou falar. Um dos principais personagens, ele trabalhava com o sistema bancário. E o político, antes de sair do país do apagão digital, ele pegou todo o dinheiro que ele tinha e ele saiu dos Estados Unidos antes do apagão. Antes do apagão. Antes do apagão. Então, veja, o filme O Mundo Depois de Nós, ele fala de uma crise. Uma crise. Irmã Cléia, nós já vamos falar sobre o assunto. Então, eu digo para vocês, irmãos, eu digo assim, né? É muito assombroso, tem muita gente que não acredita em nada, infelizmente, mesmo vendo o caos que foi armado essa semana, foi um bug, irmão. Imagine algo que está para falhar e começa. É igual ter o relógio quando está acabando a pilha, ele para, daí você vai lá, liga ele de novo, ele volta a funcionar, daqui a pouco ele para, e o relógio está mandando você trocar a pilha, mas você não acredita e fica andando com o relógio até você ficar totalmente sem carga. É uma falha do sistema. E agora, o que aconteceu em 2008 é fichinha diante do que vai acontecer, meus irmãos. Em 2008, a dívida americana, eu acho que não era nem metade do que está agora. E em 2008, a moeda predominante do mundo era o dólar. E presta atenção, eu tenho falado isso, dia 12 de junho, quando o príncipe herdeiro da Arábia Saudita não renovou o petrodólar, ele está fazendo, presta atenção, as multidões, os países tirar o dinheiro, criar o dinheiro digital para não depender do dólar. Os países vão fugir do dólar. E aí eu já estudei, irmãos, as pessoas dizem, se tirar. A questão do dinheiro do banco, se nós tivermos um apagão, o dinheiro vai voltar. Mas a questão é que se tiver uma crise mundial, é quanto que o banco vai liberar para você sacar. Então, por exemplo, o teu dinheiro pode estar lá. Eles não vão mexer no teu dinheiro. O dinheiro é teu. Está lá, está registrado. Eles não vão mexer. Qual é o problema? É quando voltar. Olha só, o meu cunhado está dizendo que vendeu as ações. E é a coisa mais inteligente. Quem tem ações até novembro, irmão. Até a entrada, até a eleição americana, até as eleições americanas, muita coisa pode acontecer. Muita coisa. Então, veja bem, se o dinheiro é teu, o dinheiro está lá no banco, ele é teu. Só que a questão é o limite de saque. É como você vai ter acesso a ele quando tudo isso voltar. É quanto que eles vão liberar para você ter acesso. Né? Então, existe um monte de sala e existem economistas que falam sobre isso. Então, é muito complicado. Agora, esse êxodo, irmãos, por exemplo, Brasil, muita gente que tinha dinheiro investido no Brasil, pelo governo que está tendo o êxodo de dinheiro do Brasil, o povo não está acreditando no Brasil. Não está acreditando. Então, eu quero mostrar o vídeo de novo desse rapaz aqui. Deixa eu voltar aqui o vídeo.
para vocês entenderem. É um vídeo bem curto, que ele dá um feedback aí do que está acontecendo. Ele dá um bem curto. Olha lá. Para que mais pessoas entendam o que está acontecendo. Se prepare, pois dependendo da sua idade, a gente pode ter oficialmente acabado de começar a maior crise financeira mundial que você vai ver em vida. Os sinais estão por toda parte. Na madrugada de ontem, a bolsa japonesa teve que ser interrompida para não quebrar. O maior investidor do mundo... Isso daqui, irmãos, é o alerta. Conhecido por sempre comprar e nunca vender, vendeu. E vendeu mais de 270 bilhões de dólares em ações, botando mais de 1 trilhão de dólares em caixa. Bolsas de valores pelo mundo inteiro estão caindo, algumas tentando se recuperar. Criptomoedas também apanharam forte nessa história. O Bitcoin caiu mais de 10% ontem, mas hoje está conseguindo se recuperar muito bem. E claro, toda a tensão no Oriente Médio que impulsiona o preço do dólar a ficar mais caro. O Japão teve o seu pior dia em 37 anos. E aqui no Brasil, o dólar tá batendo recorde de nunca ter subido tanto nesse atual governo. Segundo especialistas, aqui no Brasil, o dólar não deveria estar subindo tanto porque o real já tem acumulado muitas perdas ultimamente. Mas, infelizmente, ele continua ficando mais caro por conta de uma incerteza futura, especialmente em relação ao equilíbrio das contas públicas do governo brasileiro. A situação aqui é simples. Quem tem dólar tá ganhando dinheiro. Quem não tem dólar tá pagando essa conta. Se quiser comprar teus... E aí, meu irmão, nós estamos aí diante de um cenário tenebroso em todos os aspectos. É aquilo que eu falei, mas não importa quem vai entrar nos Estados Unidos. Os Estados Unidos caminham para o colapso. Pode ser Trump, pode ser a Kamala Harris. Não tem todos os aspectos financeiros. E veja que o John Biden não para de torrar dólar. Ele jogou bilhões. Ele gastou bilhões em pólvora na Ucrânia. A Infomoney fez uma matéria sobre o Buffett. Ele vendeu mais de 21 bilhões em ações do Bofa desde o início de julho. Até agora, isso é matéria do dia 2, irmão Miros. Isso foi antes de segunda-feira. Segunda-feira ele torrou. Até agora, Buffett tem mantido silêncio sobre suas intenções ao reduzir uma aposta altamente lucrativa. Então, irmão Miros e todos os irmãos, essa matéria é do dia 2. O que aconteceu foi segunda-feira. E segunda-feira ele tirou 200 bi. E segunda-feira ele tirou 200 bi. Então, veja bem, entre junho e julho ele tinha tirado 1 bi. Mas segunda-feira... E aí, olha só, o Buffett vendeu ações do Bank of America pelo 12º dia consecutivo, eliminando a liderança do banco em relação ao seu índice de referência neste ano, enquanto seu conglomerado reduz investimento de longa data. A sua empresa reduziu na participação no banco em um total de 8,8% desde meados de julho, gerando 3,8 bilhões de dólares, cerca de 21 bilhões de reais em receitas. A empresa dele divulgou a última rodada de vendas em um documento regulatório na noite de quinta-feira, dia 1º, dizendo que arrecadou 779 milhões de 30 de julho a 1º de agosto. Até agora, Buffett tem mantido silêncio sobre seus motivos e intenções de reduzir a aposta altamente lucrativa.
O investimento que começou quando as ações estavam sendo negociadas a $5 em 2011. As ações estavam em alta nos meses antes da onda de vendas, subindo a 31% esse ano. Mas o preço caiu 10% para $39,50 até o fechamento de quinta-feira, alinhando-se ao índice. As ações do Bank of America caíram até 4,3% nas negociações sexta-feira, dia 2. No total, a sequência de venda constitui a maior retirada de Buffett de um investimento que há muito tempo servia como um selo de aprovação de liderança do CEO, do Bank of America. E aí, ele arrancar o seu dinheiro de ações de banco é porque ele sabe que os bancos vão quebrar. Olha só, irmão Júlio dizendo, ó, que John Kennedy, o pai de John Kennedy, quando viu que as bolsas iam quebrar, tirou tudo em 1929. Olha isso, irmãos. A Exame diz, né? Matéria que o Malmiros diz, que Buffett reduz sua participação na Apple em 320 bilhões. Veja bem, irmãos, essa matéria aqui é ele tirando dinheiro do Bank of America, do Banco Americano. Agora, essa daqui é ele tirando ações da Apple. Olha aqui, ó. Buffett reduz sua participação na Apple em 320 bilhões reais, aí, mas analistas mantêm otimismo. Então, veja, em todas as salas ele está tirando investimento, irmãos. Em todas as áreas ele está tirando. Então, veja bem, ele tirou de banco, agora ele tirou da Apple, ele tirou da Intel, né? Pelo que dá a entender na matéria que eu li. Então, veja bem, ele é um dos maiores investidores de bolsa de valores. O cara é o cabeça que influencia uma multidão de CEOs ao redor do mundo, inclusive no Brasil. E o cara está tirando o seu dinheiro. E eu falei, quem me acompanha aqui, que Elon Musk, ele tirou o seu dinheiro das bolsas de valores e comprou o Twitter. Tem muita gente que não sabe. E qual foi o propósito de tirar dinheiro da bolsa de valor para comprar o Twitter? Ele comprou muito, algo que vale muito mais do que dinheiro, né? Que é informação. Mas só para vocês entenderem, quem está tirando dinheiro é quem tem muito. Eles sabem o que está acontecendo. Eles sabem que o negócio vai colapsar. A irmã Mari está dizendo uma chave aqui, né? A irmã Mari está dizendo para a irmã Jaqueline que é gratificante viver pela graça sem se preocupar com nada. Então, assim, ó, Yeshua, rei da glória, está dizendo que o Papa mandou tirar dinheiro, foi em 2022, que não são só especulações financeiras, irmãos. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. São duas coisas
duas coisas que estão acontecendo que eu vou mostrar, né? Duas coisas. Só para vocês entenderem. Só para vocês entenderem. Olha só, irmão Alvino está dizendo, eu sou representante e tenho acompanhado o mercado brasileiro, a coisa está muito feia. A questão é que todos têm que analisar isso daqui, ó. Olha só. Isso aqui é matéria do dia... É agora, do mês 8. Análise, a crise mais previsível do aumento da dívida americana. Ó, a dívida pública total do governo federal dos Estados Unidos ultrapassou 35 trilhões de dólares pela primeira vez, equivalente à produção econômica combinada da China, Alemanha, Japão, Índia e Reino Unido. Aí, o Washington, 31 de julho. A dívida do governo federal ultrapassou mais um limite psicológico em meio a preocupações generalizadas. De acordo com dados divulgados pelo Departamento do Tesouro, segunda-feira, foi agora, em agosto, a dívida pública total do governo federal ultrapassou 35 trilhões pela primeira vez, conforme registro no final de semana passada. Equivalente à produção econômica combinada da China, Alemanha, Japão, Índia, Reino Unido. Por que a dívida nacional dos Estados Unidos está crescendo em ritmo acelerado? Porque o apelo de todos os setores não consegue despertar uma consciência política para resolver o problema? Será que a escalada da dívida atinge um ponto crítico de crise? Para analisar a trajetória histórica da dívida americana, ficou claro que o país desenvolveu um vício de tomar empréstimo, dependendo de posição dominante do dólar, a economia global. A escala da dívida aumentou em um caminho insustentável, impulsionado por um sistema político falido e uma governança ineficaz, causando danos contínuos, tanto ao âmbito interno quanto ao âmbito global. Isso aqui, ó, é uma análise que diz claramente que não tem como. E aí, irmãos, existe outra coisa, né? Que começou no dia 12, que as pessoas não conseguem perceber. Olha só, a hegemonia do dólar em risco. A decisão da Arábia, isso aqui foi 12 de junho, da Arábia Saudita de não renovar o pacto do petrodólar com os Estados Unidos, representa um marco histórico com implicações vastas e complexas. Recentemente, no dia 9 de junho de 2024, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, o Salman, anunciou que a Arábia Saudita não irá renovar o acordo petrodólar com os Estados Unidos. O acordo, negociado em julho de 74, estabeleceu uma aliança estratégica de longo prazo entre os dois países. Aí a questão está aqui, ó. Na questão econômica, os Estados Unidos, no acordo petrodólar, garantiram que a Arábia Saudita, na qualidade de presidente da Organização de Países Exportadores de Petróleo, determinasse que todos os países membros fixassem o preço do petróleo em dólares. Isso fez que todas as transações comerciais na área de petróleo, gás e outros combustíveis fossem realizadas exclusivamente na moeda estadunidense. Na esfera militar, a Arábia Saudita e sua Casa Real sunita receberam a proteção dos Estados Unidos.
A Arábia Saudita temia a superioridade militar do Irã, xiita, que ameaçava sua integridade territorial e a segurança dos membros da Casa Real Saudita. É um modelo de proteção, a grosso modo, semelhante aos tratados de Washington com alguns países asiáticos, como o Japão e Coreia do Sul. Os Estados Unidos mantêm bases militares importantes na Arábia Saudita. Bom, desde 9 de junho, esse arranjo está em risco, por diversos fatores, com a possibilidade de causar impactos determinantes para a economia política internacional. Sem exageros, essa mudança transformará significativamente o panorama econômico mundial e a geopolítica, sistema internacional, com repercussões na América Latina. Mudou. O que a reportagem está dizendo? Que o cenário econômico mundial mudou. A escravidão do dólar acabou. Acabou. Os países que eram escravos do dólar, que toda a questão de combustível, toda a questão energética em torno do combustível, que eram só negociados em dólar, foi para o espaço. E veja, irmãos, antes da Arábia Saudita fazer isso, o que a Arábia Saudita fez no ano passado? Entrou no BRICS com o Irã. Então, quer dizer, a Arábia Saudita está com um acordo com a Rússia, a China, a Índia, o Brasil, a África do Sul. E agora, quem vai proteger a Arábia Saudita não vai ser mais a América. E isso muda a geopolítica e a economia mundial. Vocês estão entendendo que esse bug que deu aí é porque a crise e a recessão americana pode surgir, presta atenção. A crise e a recessão americana pode surgir antes das eleições de novembro. Mas você pode gritar, pode espernear, pode mostrar. E parece que como é que está o povo nisso tudo, irmãos? Eu vi irmãos aqui dizendo, eu não tenho dinheiro em banco, então eu não estou preocupado.